Muito bem, preparei esse vídeo aqui por duas razões principais. Primeiro, porque eu sei que nesse momento tem muita gente bem intencionada, gente que estava aguardando a promulgação da lei dos surdos unilaterais, que classifica os surdos unilaterais como pessoas com deficiência. Nós estamos aí por alguns dias dessa promulgação. Infelizmente não houve assinatura pelo presidente da República, a gente desconhece o motivo, e ela vai ser assinada pelo presidente do Senado, conforme prevê o regimento interno do Congresso. E aí a gente sabe que tem muita gente bem intencionada, que conhece realmente do assunto, que está aguardando aí essas informações em relação aos direitos das pessoas com surdez unilateral, para que elas possam acessar esses direitos a partir do momento que nós tivermos uma lei e também entenderem por que caminhos elas devem percorrer para isso acontecer, correto? Em segundo lugar, nesse momento tem algumas pessoas, e essas pessoas provavelmente vão ver esse vídeo aqui, que estão apostando no pior, ou que as coisas vão dar para trás, ou que depois de tantos anos a gente lutando por essa lei, que simplesmente a gente não sabe de mais nada, a gente não tem mais conhecimento de nada, são eles que têm. Então, tudo bem, eu já estou bastante acostumado com isso. É simples, é muito simples. Aí vai um recado aí para essas pessoas, né? Se vocês não gostam do conteúdo que a gente produz por aqui, não assistam. Tem um monte de gente aí fazendo conteúdo. Vai lá, tá bom? Beijo aí para vocês, tá? Coração, vamos lá. Gente boa, é o seguinte, vou explicar para vocês agora os 10 principais direitos. Aliás, na verdade, não são 10, são 14, tá? Eu coloquei aí a capinha do vídeo para 10 direitos, para chamar a atenção, mas evidentemente que a gente aqui tem o compromisso de sempre entregar o melhor, então não são 10, são 14. E vocês vão conhecer agora os principais, né, direitos, os 14 principais direitos das pessoas com deficiência, de modo geral. Esse vídeo serve para qualquer pessoa com deficiência, mas hoje dedicado aí às pessoas com surdez unilateral. Tá legal? Então vamos lá. André Coelho aqui novamente para trazer para você informação de qualidade. A gente vem fazendo isso aqui há muitos anos aqui nesse canal. Esse é o objetivo desse canal, trazer informação de qualidade para as pessoas com deficiência, para que essas pessoas possam acessar esses direitos e ter uma vida mais digna. Esse é o único objetivo desse canal, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. A gente está chegando próximo a 100 mil inscritos. Isso é fruto de trabalho, tá bom, gente? Isso não é fruto de enganação, não é fruto de balela, não é fruto de não ser objetivo. Se não fosse uma pessoa que trouxesse aqui informação de qualidade, certamente a gente não teria esse número de seguidores, né, aqui no Instagram. Então vamos nessa, né, pessoal? Vamos para frente, porque o que interessa é a informação de qualidade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, aperta o sininho aí para poder receber a notificação de tudo que acontece por aqui. Tá ok? Vem novidade legal por aí para frente, tá? Aguarde aí nos próximos vídeos, a gente vai trazer aí as novidades. Bom, em relação aos principais direitos da pessoa com deficiência com surdez unilateral. O primeiro que eu quero falar aqui é o direito à igualdade e à não discriminação. Esse direito fala de forma muito direta ao fato de você não poder ser discriminado em qualquer ambiente, em qualquer lugar, por qualquer situação que seja, por qualquer tipo de deficiência que você tenha, você não pode ser discriminado. Você precisa ser tratado de forma igual a qualquer outra pessoa. Da onde eu estou tirando isso e todos os outros que eu vou falar daqui por diante? Lei Brasileira de Inclusão é uma legislação que está em vigor desde 2015, está valendo plenamente, e que prevê todos esses direitos que eu estou falando aqui para vocês agora. Tá beleza? Então, nenhuma pessoa com deficiência, nenhuma pessoa com surdez unilateral pode ser tratada de forma desigual, com menos atenção, com menos respeito, com menos direitos de qualquer outra pessoa, ok? Em segundo lugar, o acesso à educação inclusiva. Isso diz respeito a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Em qualquer idade, pessoas com deficiência auditiva unilateral, elas têm direito a uma educação inclusiva, que proporciona a elas igualdade de condições na hora do aprendizado, né? Como, por exemplo, facilidade de cotas para a entrada em cursos técnicos, federais e públicos, em universidades públicas, enfim, toda política pública relacionada à educação tem que prever
cota para as pessoas com deficiência de surdez unilateral e demais deficiências também. E muito importante que esse direito aqui, o acesso à educação inclusiva, se estenda a pessoas de todos os locais, de todas as cidades do Brasil. As pessoas moram nas cidades, né, gente? As pessoas não moram no estado. As pessoas moram na cidade. Então lá é a ponta final onde as pessoas precisam acessar esses direitos. E aí é lá que estão as escolas. E nesses locais precisa haver, por parte do poder público, a implementação de educação acessível e também fiscalização em relação às escolas particulares, ok? O terceiro direito que eu quero falar aqui agora é sobre o acesso ao emprego ou ao trabalho. Também é um item que está lá na Lei Brasileira de Inclusão e prevê para pessoas com deficiência de surdez unilateral cotas para empresas que tenham mais de 100 funcionários na proporção de 2%, e a partir de 100 funcionários isso pode chegar até 5%, dependendo do número de funcionários que a empresa vai ter. Mas nós sabemos que aqui tem um problema muito difícil, especialmente aí no setor privado, para contratações, onde a grande parte das empresas não cumpre a lei de cotas, e isso acaba ficando muito pouco fiscalizado também por parte do governo federal, o que é uma pena, porque eu conheço um time grande de pessoas com deficiência auditiva, surdez unilateral, e que ficam fora do mercado de trabalho, não conseguem acesso ao mercado de trabalho por serem discriminadas dessa forma. E aí isso a gente precisa trabalhar ainda muito para poder tentar atingir essa situação, de forma a abrir mais isso, a ter uma clareza maior em relação a isso, para que as pessoas com deficiência possam acessar essas vagas de maneira mais clara, mais objetiva, porque me parece que os critérios são muito subjetivos, fica muito assim, fica muito estranho, tá? Uma coisa importante também dentro desse item é falar para vocês que as pessoas com deficiência que estão contratadas trabalhando nesse momento, elas não podem ser demitidas a não ser que a empresa contrate outra pessoa com deficiência para a mesma função, ok? Fora isso, trata-se de demissão discriminatória e aí passível de uma reclamação trabalhista para que a pessoa volte ao trabalho ou receba uma indenização correspondente. No campo público, também relativo ao trabalho, as pessoas com deficiência auditiva unilateral têm direito à participação dos concursos públicos, que são hoje são obrigados a reservar cotas para pessoas com deficiência em todo concurso público, seja federal, estadual ou municipal. A partir da nova lei, então, todo o Brasil é obrigado a aceitar a surdez unilateral como deficiência e, a partir disso, aceitar essas pessoas a concorrerem a vagas por cotas para esses concursos públicos. A gente sabe, já posso adiantar para vocês, que mesmo com a lei haverá muito problema, haverá muita gente que vai ficar de fora, porque as bancas dos concursos vão rejeitar, assim como continua acontecendo com os monoculares, que tem lei desde 2021 e continua acontecendo o mesmo tipo de problema, ok? Evidentemente que a solução não é desistir, não é abaixar a cabeça, é lutar pelo seu direito. Aqui é um direito, tá? Todos esses itens que eu estou falando aqui são direitos que vocês têm e por isso vocês precisam insistir e brigar pelos seus direitos. O quarto direito que eu quero conversar com vocês aqui agora é sobre a participação na vida pública e social. Toda pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, tem direito a participar livremente da vida pública do país, dos estados, dos municípios, em igualdade de condições com as demais pessoas para concorrerem a cargos públicos e, enfim, as atividades políticas que elas queiram participar, elas têm total possibilidade disso. Eu acredito que nós precisamos lutar por uma ampliação nos quadros de forma geral, políticos, para que haja uma paridade, né, uma equidade aí de participação, assim como a participação das mulheres, assim como a participação de negros, também pessoas com deficiência na vida política do nosso país, e eu acredito que isso seja uma coisa possível de nós brigarmos por isso. Tá? Na vida social, a mesma coisa. Quando eu estou falando de vida social, eu estou falando de esporte, estou falando de lazer. Então, uma coisa legal, por exemplo, as pessoas com deficiência auditiva unilateral vão poder ter acesso a equipamentos de esporte, de lazer, com meia entrada, sempre com meia entrada. Em alguns locais, inclusive, eu conheço muitos lugares que já admitem a entrada franca para essas pessoas, evidentemente, mediante a apresentação da identificação de pessoa com deficiência. Eu vou falar um pouquinho à frente como que você vai se identificar, é bem simples, tá? É muito fácil para ter acesso à maioria desses direitos aqui. Você precisa apenas ter uma identidade, uma identificação com a observação pessoa com deficiência. Eu vou te explicar como é que você vai fazer isso. O quinto direito é o direito à acessibilidade. Esse direito diz respeito a
prédios públicos e prédios particulares, locais públicos e locais particulares que precisam obrigatoriamente se adaptar a todo tipo de deficiência e dar às pessoas acessibilidade. E aqui eu não estou falando só de rampa, viu, gente? Aqui, como eu estou falando para as pessoas com deficiência auditiva, eu estou me referindo a equipamentos que possam proporcionar leitura, né, tradução em Libras, para quem entende Libras, da mesma forma, legenda em algumas situações, inscrições para orientação, enfim, tudo que seja acessível, seja em espaços públicos ou privados, para que as pessoas com deficiência auditiva possam ter igualdade de condições com as demais pessoas, ok? O sexto direito é o direito à saúde e reabilitação. Entenda uma coisa, a Previdência Social do Brasil, ela é composta por 3 eixos, tá? O primeiro eixo é saúde, o segundo é previdência propriamente dito, aposentadorias e outros benefícios, e o terceiro eixo é assistência social. Nesse primeiro eixo, que é a saúde, as pessoas com deficiência têm direito a tratamentos médicos, a acesso a tratamentos médicos da rede pública, ok? De forma personalizada, de forma a garantir a integridade física dessas pessoas, com acessibilidade, inclusive, com informações acessíveis, e também que possam dar a essas pessoas condições de reabilitação. No nosso caso, pessoas que também têm uma deficiência auditiva, acesso a próteses e a equipamentos, aparelhos auditivos, como esses aqui que eu estou usando nesse momento, fornecido pelo Sistema Único de Saúde. E aqui um comentário breve, a gente sabe que esse é outro problema seríssimo, o acesso a esses equipamentos, uma vez que o Sistema Único de Saúde, o SUS, demora bastante para atender as pessoas, especialmente aquelas com condições financeiras mais difíceis, e isso traz, assim, uma desigualdade muito grande. Aqui vai a nossa reclamação, o nosso apelo aos governantes para que possam dar às pessoas com deficiência um atendimento um pouco mais humanizado, um pouco mais rápido, especialmente para aquelas que precisam de próteses, órteses, equipamentos de forma geral, que possam facilitar o seu dia a dia, que possam dar mais dignidade à vida dessas pessoas. O sétimo direito que eu quero falar aqui é o direito ao apoio social e à assistência social. O Sistema Único de Saúde, como eu disse, é composto pelo SUS, é composto pela Previdência Social e pela Assistência Social, ok? Nessa parte de assistência, vai ficar todo o acompanhamento assistencial mesmo, para prover a essas famílias que têm pessoas com deficiência, todo o apoio, inclusive apoio psicológico, ok? Para que elas possam ter condições de lidar com essas pessoas, né? Conduzir essas pessoas de uma forma melhor, assim como benefício de prestação continuada, que é um valor mensal de um salário mínimo que as pessoas com renda baixa podem acessar, mediante comprovação de cadastro único, a própria questão da baixa renda e a comprovação da deficiência em si da pessoa, para que ela possa ter esse direito. Vejam, um aviso importante: mesmo que a família tenha mais de uma pessoa com deficiência, é possível garantir mais de um benefício, ok? Um para cada pessoa com deficiência, ok? Então isso é muito importante. Aqui no canal você vai encontrar muita informação sobre isso. Evidentemente que a partir de agora a gente vai fazer vídeos novos, trazendo essas informações detalhadamente para que você possa identificar com calma, tá certo? Tudo que lhe diz respeito aí, ok? Mas se ficou até aqui, nós estamos no ponto de número 7, na metade aqui dos direitos. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo nas perguntas que a gente informa para você com tranquilidade. Item número 8, o 8º direito, diz respeito aí à liberdade e segurança pessoal. Liberdade e segurança pessoal. Esse direito aqui diz respeito às pessoas com deficiência que têm processos judiciais na área criminal ou que estão detentas nesse momento, estão presas no sistema prisional brasileiro. Essas pessoas com deficiência têm direito a medidas alternativas de detenção, quando possível, medidas de adaptação para a sua detenção, quando possível. Então, isso é uma coisa muito importante. No nosso sistema penal hoje, existem muitas pessoas com deficiência e esse direito aqui que está previsto na legislação geralmente não é respeitado. Então, se você tem algum familiar aí com deficiência auditiva, essa pessoa tem direito a algumas situações que possam trazer um benefício para que ela possa ter um cuidado maior com a sua saúde por conta da sua deficiência. O 9º direito é o acesso à justiça. Vamos lá, deixa eu explicar o que significa isso. É algo muito simples. Primeiro, toda pessoa com deficiência tem direito à tramitação prioritária de processos administrativos e judiciais, o que torna os processos, em muitos casos, né, depende muito do lugar, mas na maioria das vezes eu percebo, torna os processos bem mais rápidos que os processos de pessoas que não têm deficiência.
Outra questão também que envolve o acesso à justiça, o direito ao acesso à justiça das pessoas com deficiência, é a possibilidade de isenção de custas e taxa judiciária, que às vezes dificulta bastante na hora de você precisar aí de um processo judicial, né? Às vezes a pessoa tem uma questão financeira difícil, e aí o juiz pode isentar essa pessoa de custas e taxas judiciais, tá bom? O décimo que eu quero falar aqui é o respeito pela dignidade e integridade pessoal. Esse, para mim, é um dos elementos chaves que a gente tem muito a caminhar ainda. É um direito que a gente precisa evoluir bastante, porque falar em respeito pela dignidade das pessoas hoje é algo muito delicado. Para que a gente não pareça aquela pessoa extremista, politicamente correta, né, em relação a questões de piadas, em relação a questões do comportamento da sociedade, que é tão infantilizado hoje em dia, né? A gente percebe isso em todos os lugares que a gente participa, gente muito infantilizada, gente que quer competir o tempo inteiro. Essas pessoas geralmente não têm respeito pelas pessoas com deficiência. Pensam em si próprias, e a gente está nessa sociedade e a gente precisa lutar, combater isso. A gente precisa exigir respeito com as pessoas com deficiência, não só conosco, né? Não só com a gente mesmo, mas de forma geral. A gente não faz muita coisa, a gente acaba sendo muito omisso nesse aspecto, né? Ontem mesmo eu entrei num local, num supermercado, bastante conhecido no Brasil todo aí, e eu só vi vagas separadas para idosos. Gente pra caramba, um monte de carro lá, e não tinha vaga para pessoa com deficiência, né? Então, é uma questão de respeito, é uma questão de dignidade. É uma questão de integridade, dar integridade à vida social dessas pessoas, né? Dar um pouco mais de dignidade para essas pessoas que já têm tantas limitações, né? Todas as pessoas com deficiência têm limitações, todas elas. Umas mais, outras menos, mas todas têm limitações. Então, é algo que a gente precisa pensar muito e fazer algo também, né? Sermos atores nessa questão de lutar por esses direitos, os nossos direitos, mas nossos, meu e seu, e para todo mundo também. Pensa nisso aí um pouquinho. Okay? O 11º diz respeito ao direito ao atendimento prioritário. É assim, pessoa com deficiência tem direito a atendimento prioritário em qualquer lugar. Filas, banco, mercado, hospitais, enfim, tudo tem que ter prioridade para pessoas com deficiência. Qualquer local público ou privado precisa dar prioridade a pessoas com deficiência. Qualquer coisa que seja que tenha acesso ao público tem que permitir prioridade às pessoas com deficiência. Eu vou botar uma foto aqui na tela agora. É uma foto que eu vi agora recente num local que está tendo uma apresentação natalina e que infelizmente o poder público local não conhece isso ainda. Eu não quero ser o cara politicamente correto o tempo inteiro, tá, gente? Mas assim, tem coisas que ferem, né? Ferem até os olhos, os ouvidos da gente aí, né? Dando prioridade para PNE. PNE é pessoa com necessidade especial. Então, assim, quero dizer que não existe mais essa expressão. Depois da Lei Brasileira de Inclusão, as pessoas são pessoas com deficiência, porque não escolheram. Eu tenho uma deficiência, mas eu não tenho nenhuma necessidade especial. Eu tenho uma deficiência que não tem cura, não tem saída, não tem alternativa. Mas eu não tenho necessidade especial. Só que existe uma lei Brasileira de Inclusão, que diz que eu tenho direitos. E um deles é o direito à prioridade. Né? E eu sou uma pessoa com deficiência. Hoje, graças a essa lei que está nascendo aí, a lei da surdez unilateral, tem surdez bilateral, mas também, por muito tempo, tive surdez unilateral. E é isso. Pensa bem a respeito disso aí, se você é gestor público que está vendo esse vídeo, para não falar bobagem na hora de se referir às pessoas com deficiência. O 12º é um direito muito importante, é o direito à previdência social. Previdência social, gente, é tudo que diz respeito às pessoas que contribuem, que pagam para o INSS ou para o serviço público. Essas pessoas têm direito a aposentadorias e pensões por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, enfim, todos esses direitos que são acessíveis para aquelas pessoas que contribuem para a Previdência. Seja a Previdência geral, que é o INSS, e a Previdência própria, que é quando a pessoa é servidora pública. Dessa forma, as aposentadorias da pessoa com deficiência hoje, fica aqui uma dica muito importante para você aí, tá? Que paga INSS ou que é servidor público. A modalidade de aposentadoria da pessoa com deficiência é a melhor modalidade de aposentadoria hoje em dia pela legislação previdenciária do Brasil. Por quê?
porque através dela você trabalha menos tempo e tem um cálculo melhor na hora de aposentar. Seja para o pessoal do INSS, seja para os servidores públicos federais, estaduais ou municipais. Ok? Aqui no canal você vai encontrar muito material sobre aposentadoria do pessoal do INSS para servidores públicos e eu vou continuar fazendo material informando sobre isso aí, beleza? Fica atento quanto a isso, porque tem aí uma possibilidade muito legal a partir de agora com a lei da surdez unilateral para as pessoas que têm essa condição e querem aposentar um pouco mais cedo, ver o que pode ser feito nesse sentido, tá legal? O 13º direito é o direito à moradia. Isso mesmo, a Lei Brasileira de Inclusão prevê o direito à moradia. Evidentemente que ninguém vai ganhar uma casa para morar, né, gente? Esse direito é o seguinte, em resumo, a Caixa Econômica Federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, prevê juros diferenciados, acesso mais fácil à contratação, entre outros benefícios, para pessoas com deficiência. Só você procurar uma pessoa que conheça isso dentro da Caixa Econômica, tá? Leve a Lei Brasileira de Inclusão debaixo do braço e mostre para ela lá como que funciona, porque ela é obrigada a te dar essa condição diferenciada de forma mais benéfica para você, que é a pessoa com deficiência auditiva unilateral, a partir de agora. Mas isso já acontecia já há bastante tempo, né, desde a promulgação aí da LBI. A 14ª e última situação que eu quero apresentar para vocês é o direito ao transporte e à mobilidade. Toda pessoa com deficiência tem direito ao transporte público municipal gratuito, através do passe livre municipal. Alguns municípios têm outro nome, mas geralmente é esse. Tá? Existem outros 2 passes, que são os passes intermunicipais, aí alguns municípios têm tratamentos diferenciados para isso, e tem o passe livre interestadual, de estado para estado. Esse é através do site do Ministério da Cidadania, que você pode fazer lá o seu cadastro para conseguir. E aí existe uma limitação de renda para que a pessoa possa acessar esse passe interestadual. Geralmente os passes municipais e intermunicipais são concedidos pelo poder público municipal e que geralmente não exige a questão de comprovação de renda. Em alguns municípios, conheço, mas também é bastante polêmico, para vocês terem uma ideia, a lei brasileira a lei do monocular foi promulgada em março de 2021 e o município de São Paulo até hoje não dá acesso ao passe livre para as pessoas monoculares, por uma alegação lá que não vem ao caso aqui agora, que eu acho um absurdo, mas estamos com esse problema lá em São Paulo até agora com os monoculares. Em outros municípios eu conheço muita gente que já conseguiu passe livre, conseguiu aquele cartãozinho também para poder estacionar, enfim, sem maiores problemas. Posso adiantar para vocês aqui que o estado da Paraíba é o estado mais avançado hoje em nível de acessibilidade para a pessoa com deficiência em todos os seus direitos, tá? Essa é uma pesquisa que eu tenho feito aqui para o meu curso de doutorado e a gente vai publicar isso em breve, mas eu posso dizer para vocês que em todos os lugares vai ter problema. E tendo problema, que eu disse agora há pouco, a gente tem que continuar brigando pelos nossos direitos. É um direito e tem que brigar por eles até o final. Então é isso, gente. Passei aqui para vocês 14 direitos principais da pessoa com deficiência auditiva unilateral. E a grande pergunta é a seguinte: como que eu faço para acessar todos esses direitos, André? Muito simples, gente. A primeira coisa que você precisa fazer, é ter um laudo médico. Não é exame. Exame é uma coisa, laudo médico é outra. Ter um laudo médico na mão. E o primeiro passo, fazer a segunda via da sua identidade, pedindo para incluir a observação pessoa com deficiência. Detran, Poupa Tempo, UAI, lá em Minas Gerais chama-se UAI, em outros lugares no seu nome, você vai pedir a sua segunda via da identidade, vai pedir para incluir, vai levar seu laudo, vai incluir para mim, está aqui meu laudo, agora tem uma lei federal e tal, inclui para mim aí a observação pessoa com deficiência, tudo certo. Em alguns locais eles inclusive colocam o CID, eu já vi muitas identidades com CID, inclusive. Então é isso, a primeira coisa que vai te dar acesso a muitos desses direitos aqui é a sua identidade, ou CNH, se for o caso, está na época de você renovar a sua CNH, também serve, mas eu sugiro que todo mundo renove faça a segunda via da identidade, pedindo para incluir aí essa questão a observação de pessoa com deficiência. Gente, a intenção do nosso canal é trazer informação para vocês de qualidade. Sempre foi. Desde 2007 eu tenho esse canal. Desde 2017 a gente tem vindo aqui quase que diariamente para trazer informação para vocês. A gente tem sofrido nos últimos dias alguns ataques de muito baixo nível, de pessoas que estão dizendo coisas assim muito chatas, muito ruins
a respeito aqui do canal, tentando fazer comparações com outras pessoas, com outros advogados. Eu não faço esse tipo de concorrência, para mim não interessa, eu não tenho esse objetivo na vida. Eu vivo do meu trabalho, evidentemente, atendo aí de forma 100% digital, online, Brasil inteiro, tento não prejudicar ninguém, tenho me esforçado muito em fazer isso, mas ouvir que a gente não tem sido objetivo, que é muita resenha, eu não sei o que essas pessoas estão falando, mas vivendo e aprendendo, né? A gente vai, devagarinho, a gente vai aprendendo. Eu fico aqui à disposição para todo mundo que precisar, tiver alguma dúvida com relação às informações que eu dei aqui, coloca aqui embaixo no vídeo, nos comentários a sua dúvida, que a gente vai respondendo à medida do possível. Tá legal? Como eu disse, a gente atende em todo o Brasil. Se precisar do nosso serviço, está aí um vídeo explicando agora no final como que funciona o nosso trabalho. Eu quero mandar um beijo para vocês de todo o Brasil que acompanham nosso trabalho com carinho. Fica aí o meu abraço fraterno, amigo acolhedor, e até o próximo.